Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no projeto Leia a Bíblia Comigo, no livro de Amós, o profeta Amós, capítulo 2. Diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Aqui esse rei Moabe, a sua cidade, eles eram o centro do culto idólatra de Camos, E muitas crianças foram sacrificadas neste lugar. Verso 3: eliminarei o juiz do meio dele e a todos os seus príncipes, com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram mutilados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros e que era forte como o carvalho, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Então aqui nós vemos o relato, do profeta Amós. O profeta Amós, ele vai demonstrando que Deus chama todo tipo de homem para cumprir o seu propósito. Todos somos chamados por Deus para um propósito específico e é preciso estar alinhado com a vontade de Deus. O livro de Amós, ele relata que a rivalidade era total entre o povo de Deus, entre as 2 nações que foram formadas, das 12 tribos. A hostilidade era grande ao ponto de aqui no capítulo 2 a gente vê que o povo
se tornou tão violento, tão hostil, tão cheio de rivalidade, que quando não conseguiram prender o rei inimigo, eles profanaram o túmulo do rei morto e atearam fogo aos ossos para virar cal. É esse tipo de atrocidade que o povo vinha cometendo contra Deus, profanando, violando todas as leis que Deus havia dado para o povo quando eles foram tirados lá da escravidão do Egito. Lá naqueles 40 anos do deserto, Deus foi dando para eles todas as leis, todos os princípios, todos os estatutos, né? Que não deveria haver pobre no meio deles, né? Que não poderia ter incesto. Então, quando você vai ler o livro de Levíticos, você vai ver pormenores. Deus havia instruído o povo nos mínimos detalhes. E aqui, nesse período do profeta Amós, todas aquelas leis de Levíticos tinham sido profanadas, né? Todas as leis tinham sido profanadas, violadas, todas as leis tinham sido esquecidas, né? Então, Deus levanta Amós, né, trazendo esse apelo à nação, relatando, né, o futuro do que iria acontecer à nação, o que iria acontecer à sua capital, Jerusalém, né? E queridos, olha, tudo que vai sendo relatado aqui nos profetas menores, tudo aconteceu com muita precisão daquilo que Deus ia falando para o povo, né? Jerusalém, ela sofreu várias invasões, né? Em 710 a.C., ela foi cercada pelo rei Senaqueribe. Em 610, foi a vez do Egito, o faraó Neco, que a sitiou, cercou, né? Guerreou contra ela. Em 587 a.C., foi Nabucodonosor, né? Os caldeus na Babilônia, que ateou fogo ao templo, ateou fogo à cidade, destruiu os muros, levou o povo para o cativeiro, o povo ficou 70 anos cativo. Depois desse período dos babilônios, né? Aí veio Ciro, que restaurou Jerusalém, Jerusalém foi reconstruída, os muros foram reconstruídos, né? Mas lá na frente, o povo continuou a desobedecer. E com a desobediência veio em 320 o general Ptolomeu, né? Um dos 4 generais do Alexandre o Grande, e novamente sitiou, capturou a cidade de Jerusalém e o seu povo. Depois, lá na frente, lá no ano de 170, né, novamente havia sido reconstruído, a cidade foi novamente, sua muralha foi arrasada por Antíoco Epifânio, né? E por fim, a cidade de Jerusalém e o seu templo foi novamente destruído em 70 anos depois de Cristo, pelos romanos. Então, a história do povo de Israel é uma história de obstinação e pecado, violação dos princípios e do propósito de Deus. E para mim fica claro que é preciso alinhar a vida ao propósito que Deus tem para nós. É preciso alinhar, é preciso fazer a oração do salmista. Quando o salmista diz, nós precisamos aprender muito com Davi. Davi é um homem que nos ensina muito. É um livro inspirado por Deus, os Salmos, e nós precisamos aprender. E o salmista vai dizer, no Salmo 139, sonda-me, ó Deus. A oração do salmista é essa, e essa deve ser a nossa oração. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau, né? Porque ao longo dos anos, ao longo da história das 12 tribos de Israel, que depois virou 2 nações, depois ficou só uma nação, né? Porque em 730 as 10 tribos foi totalmente extinta pela Síria, né?
se destruiu, se acabou. E aí ficou só as 2 nações que estão até hoje, elas ainda existem, elas estão aí, é o povo judeu, que até hoje, 2000 anos, mais de 2000 anos à frente da destruição do seu templo, da sua cidade, luta até hoje para que o seu templo seja reconstruído e estão em guerra novamente. Tudo isso porque não alinharam a vida com o propósito de Deus. Sofreram grande destruição por causa da sua obstinação de pecado, né? Então, quando vem para nós uma perda, quando vem até nós um prejuízo, quando chega na nossa vida algo que não deveria estar acontecendo, eu gosto sempre de pensar, queridos, que é preciso piorar para poder melhorar. Se não piorar, não melhora. Então muitas vezes a gente precisa perder algumas coisas. A gente precisa experimentar, às vezes, a mão pesada de Deus, o castigo, um tratamento de Deus, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa alinhar a vida com o Senhor. Precisa alinhar a vida. Se a gente quer vitória na vida da gente, a gente precisa ter a vida alinhada com os mandamentos, precisa ter a vida alinhada com os princípios, com os propósitos da palavra de Deus. Porque Deus não muda, Ele é imutável. E as suas leis são imutáveis, não muda. Os princípios não mudam. Nós é que precisamos nos ajustar ao princípio e ao propósito de Deus. Que Deus nos ajude, a fazermos isso, a termos uma vida alinhada com a vontade e o propósito de Deus. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, Pai de amor e de misericórdia, nessa manhã, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, Paizinho querido, para render a Ti a nossa adoração, render a Ti, ó Deus, o nosso louvor, render a Ti a exaltação, porque Tu és digno de receber todo o nosso louvor, Pai, toda a nossa adoração. Paizinho querido, obrigada, meu Senhor, por esta palavra de hoje. Obrigada, Pai, porque ela nos faz refletir na história do povo de Israel. Pai, ela nos leva à reflexão de que é preciso alinhar ao Teu coração a nossa vida, o nosso dia de hoje, Pai. Então, meu Senhor, nós queremos fazer a oração do salmista Davi. Sonda, Pai, o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, Pai, para que possamos, Deus, orientados e instruídos pelo Teu Santo Espírito, alinhar o nosso coração à Tua vontade, ó Deus. Paizinho de amor, toma nosso dia diante do Senhor, ó Pai. Que esse dia esteja alinhado com a Tua vontade. Que os princípios, Pai, da Tua palavra sejam avivados na nossa mente e que nós possamos, ó Pai querido, aplicar, ó Deus, o nosso dia de hoje, Pai, aquilo que agrada o Teu coração, Pai. Não nos deixa, Senhor Deus, pecar contra o Senhor, Pai. Não nos deixa, Senhor Deus, desalinharmos, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus de amor, a cumprir os Teus mandamentos, Pai. São mandamentos tão preciosos, Deus. Os mandamentos de 1 a 4, Paizinho querido, que diz para nós não termos outros deuses, para nós não nos prostituirmos, Pai, não idolatrarmos nenhuma imagem, nenhuma construção de imagem, para nós não levarmos, ó Deus querido, em vão o Teu nome, para nós termos o nosso dia de descanso, Pai. Ó Deus querido, que a nossa vida esteja alinhada a este mandamento tão precioso que Jesus nos deu, que é amar a Deus sobre todas as coisas, Pai. E nós possamos amar o Senhor, ó Deus querido, Te exaltando como único e suficiente, Pai, nas nossas vidas.
Deus de poder, e que também possamos alinhar a nossa vida aos mandamentos do próximo, amar ao próximo como a nós mesmos, Pai. Então nos ajuda, Deus, que nós possamos ter bem isso bem em mente, em nosso coração, Pai, para não pecarmos contra a Tua palavra, Deus querido. Ó Pai de amor, que possamos andar em vitória, suportando, Pai, as falhas uns dos outros, amando uns aos outros, unidos uns com os outros, Pai, nos ajudando mutuamente, Pai, estendendo a mão ao necessitado, Paizinho querido, abençoando a vida do pobre, Deus. Ó Deus de poder, que nossas atitudes, Pai, que a nossa prática seja uma prática adequada, Pai, alinhada com a Tua palavra, que tudo que formos fazer, que tudo aquilo que, como diz a Tua palavra, Senhor Deus, tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração. Que a nosso dia de hoje, Pai, possa ter isso em mente, que possamos ter isto bem alinhado, que tudo aquilo que formos fazer hoje seja para a honra e glória do Teu nome. Ó Pai, derrama sobre nós esse entendimento, esse discernimento da Tua palavra. Ó Deus de poder, e tudo aquilo que não vem de Ti em nós, Pai, todo pensamento contrário, que seja derrubado, que seja destruído, as fortalezas da nossa mente, Pai, o sofisma, Pai querido, da nossa mente, os pensamentos negativos, Pai, pessimista, que muitas vezes vem diante de nós e nos aprisiona, Pai, mas nos ajuda, Senhor Deus, a quebrar as cadeias no dia de hoje, Pai. Pai, eu oro a Ti pelas vidas que me acompanham, pelos meus amigos de perto, os meus amigos de longe. Eu oro por Ti, para Ti, Senhor, por eles. Eu Te peço que o Senhor esteja também providenciando, provendo na vida deles, Pai, todo o amor, toda a graça, todo o alinhamento com a Tua palavra, Pai, para que eles tenham uma vida em vitória, Senhor, na Tua presença, Pai. Deus, eu oro a Ti pelos enfermos, aqueles que estão enfermos. Pai querido, minha sobrinha Carla Fabiana, na recuperação da sua cirurgia, na luta dela contra o câncer, que o Senhor dê a ela a vitória, Pai. Que ela possa tomar posse da vitória, Pai. Que ela tenha um encontro real com Deus vivo e verdadeiro, o único que pode curar e pode fazer o milagre da cura na vida dela, Pai. Traz o esclarecimento, Pai. Traz o discernimento para a Tua filha, Deus, em nome de Jesus, Pai querido. Alinha a vida da Carla Fabiana à Tua vontade, ao Teu querer, Pai. Abençoa, Deus, aqueles que estão lutando, Pai, com as lutas financeiras, as dívidas, muitas vezes até sofrendo a perda, Pai querido, porque não tiveram condição, Senhor Deus, de quitar, ó Deus, suas dívidas, mas o Senhor é aquele que provê, então traga provisão, Pai. Abençoa, Pai querido, essa família que está em sofrimento por causa de perdas financeiras, Pai. Traz consolo, Pai, traz refrigério, ó Deus, provê na vida delas, Pai. Provê na vida delas, Pai, o Teu melhor, ó Deus. Paizinho querido, tenha misericórdia daqueles que estão angustiados, aflitos, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa trazer, Deus, solução no dia de hoje, Pai. Pai, alcança aqueles, ó Deus, que estão na luta contra os vícios, as adicções, ó Pai, o alcoolismo, as drogas, os vícios da pornografia, os vícios, Pai, de todas as formas que se apresentam ao ser humano para acorrentá-los. Pai, que hoje seja dia de libertação. Que hoje seja dia de libertação na vida dessa pessoa que me ouve, Pai. Faz este milagre, quebra as cadeias, quebra as correntes e que a única dependência dessa pessoa seja do Senhor, ó Pai. Ó Deus de poder, toma essa vida preciosa. Eu oro pelas famílias do projeto
Abençoa cada família. Derrama sobre cada família, Pai, tua bênção, teu cuidado, tua proteção. Derrama, Senhor. Enche o coração dessas famílias, Pai, da tua graça poderosa, Pai. Deus de poder, Deus de graça, toma, Senhor Deus, meus amigos de longe, abençoa a vida deles, Pai. Eu entrego nossa oração no dia de hoje nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até amanhã, se Deus nos permitir.